Olá, tudo bem com você? Espero que você esteja muito bem e vamos começar agora uma jornada mais profunda, uma jornada onde eu sei que você quer saber e ter todo o conhecimento desde o começo. A história da combinação alimentar. Desde que você me conheceu, você viu que nós batemos nessa tecla de combinações alimentares que reagem com seus hormônios, não é mesmo? Desde lá da parte gratuita onde você me conheceu. Porém, para que você entenda o conceito de combinações alimentares na prática, de forma bem simples, todo um passo a passo foi feito para que você conheça o corpo humano, entenda na prática e na vivência o que são as combinações alimentares através das fases e dos desafios da mentoria. Além disso, nós fizemos os conceitos, né, durante as mentorias, os conceitos de cada hormônio, do que acontece no seu corpo, para a gente chegar até aqui hoje e começar propriamente dito, as aulas de combinações alimentares. O que são combinações alimentares? Como fazer uma combinação alimentar na prática? Tudo isso nós vamos ter da agora para frente. Como o tema combinações alimentares é um tema que eu quero abrir detalhadamente para você, ele é dividido em duas aulas. A aula de hoje ela é de extrema importância, porque ela é uma aula mais conceitual, mais introdutória, para você entender o que significa os termos. E também já aprender muita coisa. A aula é fundamental, para que depois a gente tenha a aula 2 de combinações alimentares, onde eu já vou te dar assim, imagens, combinação de almoço, jantar, tudo isso mesmo. Mas nessa aula também vai ter muito conteúdo importante. Então, fique comigo até o final. Hoje nós teremos aula 1 de combinações alimentares. Vamos lá? Vamos começar? Vamos começar que essa aula vai ser muito boa e eu tenho que introduzir alguns conceitos importantes para você. Eu nem vou estar olhando agora, porque eu vou abrir o meu roteiro aqui para a gente não ter erro, tá bom? Então, ponto número 1. Vamos aprender, de fato, o que são combinações alimentares que regulam os seus hormônios. Nós temos esta primeira aula e teremos uma segunda aula. Então, as duas aulas são complementares e fundamentais para que você entenda para a sua vida. Durante o programa de mentorias, tanto minha como do Dr. Cristiano, nós temos o prazer e a oportunidade de compartilhar com você o conhecimento sobre o corpo humano e o conhecimento sobre os alimentos, as ferramentas e as chaves inegociáveis para um passo a passo da combinação alimentar que regulam seus hormônios. Todos os nossos cardápios, desde a fase 1 até agora, cada um deles já é cada refeição feita com as combinações alimentares certas para o emagrecimento, para a longevidade. Então, ao invés de eu já ficar te ensinando teorias desde o começo, eu já faço o cardápio para você, porque você me escolheu para ser sua nutricionista, né? Então, eu já fiz o cardápio pronto para você pegar e fazer e já ter resultados. Mas eu acho muito importante você entender o porquê você está fazendo, para que depois que finalize a nossa mentoria, você leve esses conceitos para a sua vida, para a sua família. Combinado? Então vamos da teoria agora para a prática. Passo número 1: entender o que é índice glicêmico dos alimentos. O índice glicêmico, também chamado de IG, que você vai ver em muitos lugares, é um valor dado aos alimentos com base na velocidade com que eles são absorvidos, com que a velocidade de absorção do alimento dentro do nosso organismo é o índice glicêmico, certo? Então vamos lá. Quando eu coloco um alimento na minha boca, qual é a velocidade que ele aumenta os níveis de glicose na minha corrente sanguínea? Aí, esse número é o número que se chama índice glicêmico. Toda vez que eu falar glicose, é a mesma coisa que açúcar. Então, quando eu como um carboidrato, quando eu como uma batata, quando eu como um pão, quando eu como um arroz, quando eu consumo também o açúcar, quando eu consumo o mel, todos os alimentos que são ricos em carboidratos, quando eu coloco ele na minha boca, ele passa por um processo de digestão e de absorção. E aí ele cai na minha corrente sanguínea e se transforma em glicose. A velocidade que ele chega na minha corrente sanguínea é determinado o índice glicêmico. Então, o índice glicêmico é a velocidade dos níveis de glicose que aumentam no sangue após a ingestão do alimento.
Ou seja, é uma medição que indica maior ou menor potencial deste alimento elevar a sua glicemia. Nós sabemos que um dos hormônios mais importantes, a gente já falou em outras mentorias, né? Mais importantes para você ou emagrecer ou engordar é controlar o nível de insulina, não é mesmo? Disso você já sabe. Você já sabe que lá no nosso pâncreas é produzido um hormônio que se chama insulina. E essa insulina, ela vem na corrente sanguínea, capta a glicose e leva para dentro da célula. Né? Nós já tivemos outras aulas do Dr. Cristiano, não vou entrar nesse detalhe, você já deve ter visto. Até aí, um mecanismo perfeito. A questão é, quando nós começamos a produzir muita insulina em excesso, e essa insulina se torna resistente e não faz mais o papel dela, que é de captar a glicose na corrente sanguínea para levar para dentro da célula. E aí essa glicose fica muito na corrente sanguínea, levando você a um quadro de diabetes tipo 2, de resistência insulínica, de ganho de gordura com muita facilidade, de ganho de peso, de metabolismo lento, de inflamação. Toda a consequência do sobrepeso e da obesidade, ela começa com altos níveis de glicose na corrente sanguínea e com essa resistência insulínica. Por isso que a grande chave do emagrecimento são combinações alimentares que têm uma menor velocidade de absorção da glicose, que tem um menor índice glicêmico. Então, quanto mais rápido a glicose é absorvida e cai na corrente sanguínea, maior é o índice glicêmico. Quanto mais devagar a glicose chega na corrente sanguínea, menor é o índice glicêmico. Então, toda combinação alimentar e tudo que eu vou falar daqui para frente tem um único objetivo: reduzir os níveis de insulina, de produção de insulina, e combinações alimentares, então, que tenham baixo índice glicêmico, velocidade de absorção baixa da glicose. Vou dar um exemplo prático. Um suco de laranja e uma laranja. Um suco de laranja possui alta concentração de açúcar natural da fruta, que é a frutose, e carboidratos, que se transformam em açúcar no nosso organismo. Por estar em forma líquida e sem o bagaço, que é a fibra, ele é absorvido rapidamente pelo nosso corpo. Sua ingestão faz com que os níveis de glicose aumentem rapidamente e por isso é considerado um alimento de alto índice glicêmico. Então, esse exemplo é muito simples. Qual é a diferença de eu tomar um copo de suco de laranja e de chupar uma laranja com bagaço? Quando eu tomo um copo de suco de laranja, primeiro que eu concentrei ali no mínimo umas 5 laranjas e joguei fora a fibra. Então, aquelas 5 laranjas que tem frutose, que é o açúcar da fruta, estão concentrados e sem fibra. Quando eu tomo um copo de suco de laranja, a velocidade dessa frutose, que é o açúcar da fruta, ela é absorvida muito rápido, porque não tem a fibra. A fibra, a gordura e a proteína são os 3 componentes que fazem com que a glicose tenha menor velocidade de absorção. Por isso que toda vez que eu vou comer um alimento que tem frutose, ou um alimento que tem muito carboidrato, de alto índice glicêmico principalmente, eu tenho que incluir junto ou uma fibra, ou uma gordura, ou uma proteína, porque vai atrasar o processo de velocidade de absorção, certo? Vamos lá, e por que isso é ruim para o meu organismo? Quando há uma descarga de glicose, de açúcar muito grande no nosso sangue, o corpo armazena essa energia de forma de glicogênio e gordura. Esse acúmulo está relacionado com a insulina, que interfere não só na formação e armazenamento de gordura, mas também regula o nosso metabolismo de carboidrato e influencia na síntese de proteínas, ou seja, engordamos. Então, como que você faz a fórmula para engordar? Alimentação de alto índice glicêmico. A fórmula para emagrecer? Uma alimentação de médio e baixo índice glicêmico. O índice glicêmico é o que muda o jogo. Você pode comer de tudo, desde que você pense no índice glicêmico do alimento.
E às vezes, um alimento, ele tem altíssimo índice glicêmico, sozinho, mas combinado com o outro, ele tem médio a baixo índice glicêmico. Por isso o conceito de combinações alimentares te deixa tão livre, te dá liberdade para comer o que você quiser. Porque quando, claro, que você tem que passar por todas as fases da mentoria, porque você já está com um peso acumulado. Então, quando a pessoa já está com 10, 20, 30 quilos de gordura a mais dentro do corpo, qualquer quilo a mais, ela tem que correr atrás do prejuízo. Então, ela tem que fazer a fase 1, 2, 3, 4, que são fases para realmente retirar a gordura que já está armazenada, fazer o corpo utilizar a gordura armazenada no corpo como fonte de energia. Agora, quando você emagrece, chega no seu peso ideal, o que fazer para não engordar nunca mais? Entender o conceito de índice glicêmico e sempre aprender a combinar os macro e micronutrientes. E eu sei que parece confuso, mas espera aí que nós vamos chegar lá, tá bom? O passo número 2 é entender o que é carga glicêmica dos alimentos. Lembra que eu falei de índice glicêmico, que é a velocidade que a glicose chega na minha corrente sanguínea? Já a carga glicêmica, chamada de CG, ela é relacionada à quantidade do carboidrato que tem o alimento, se é rápida ou lenta a absorção, e a quantidade consumida deste alimento. Ou seja, quanto maior a quantidade, aumenta mais a glicose. Carga glicêmica é, por exemplo, um alimento como a melancia. A melancia, ela tem frutose, certo? Mas ela também tem muito líquido, muito líquido. Então, aquele alimento, quando você consome, ele é diluído. Então, a carga glicêmica dele é um pouco menor. Então, espera aí só para vocês entenderem. Alguns alimentos e o índice glicêmico de cada um. Então, existe uma tabela de índice glicêmico para facilitar para vocês. Nós temos 3 tipos de índice glicêmico. Alimentos de baixo índice glicêmico, ele tem até 55, número 55. Alimentos de médio índice glicêmico, eles são de 56 a 69. E de alto índice glicêmico é acima de 70. Alguns exemplos. Por exemplo, a aveia tem um índice glicêmico de 55. Os vegetais do grupo A, ele tem um índice glicêmico de 20. Um iogurte natural tem um índice glicêmico de 30. Uma pera, uma maçã, um morango tem índice glicêmico em torno de 30. Alimentos de médio índice glicêmico. Um pão integral, bolacha água e sal, biscoito de polvilho é de médio a alto índice glicêmico. 69, 80, uma laranja, 62, abacaxi, uva, 64, o macarrão, 64, é médio índice glicêmico. Alimentos de alto índice glicêmico são acima de 70. Por exemplo, um arroz branco, o pão francês tem índice glicêmico de 136, uma batata tem índice glicêmico de 121, beterraba, índice glicêmico de 88, mamão papaya, índice glicêmico de 100. Ah, Nutri, então, eu tenho que proibir os alimentos com alto índice glicêmico? Não. E por isso que vem o conceito de combinação alimentar. Quando você sabe que um alimento tem alto índice glicêmico, ele tem muito poder de transformar, de levar a glicose na corrente sanguínea de forma muito rápida. Então, já que ele tem alto índice glicêmico, eu nunca posso comer ele sozinho. Ele tem que chegar no meu estômago junto, combinado com outros elementos. A fibra, ou a gordura, ou a proteína. São os 3 elementos que atrasam o processo de absorção da glicose e fazem com que reduza o índice glicêmico. Então, vamos lá. Agora eu vou introduzir para vocês. Lembra que essa aula é bem introdutória, tá? Mas a gente vai... Fica tranquilo, eu sei que vai surgir dúvidas ainda. Antes de pensar em índice glicêmico, nós precisamos pensar também nos macro e nos micronutrientes. Nos 3 macronutrientes, carboidratos, proteínas e gorduras. Quando nós falamos de carboidratos, são os elementos geradores de energia.
O carboidrato, ele não é vilão. Por que que ele se tornou algo que a gente pensa que é vilão? Porque as pessoas deixaram de consumir os outros macro e micronutrientes e focaram apenas no carboidrato. E se você consome apenas um macronutriente, faltam os outros para dar esse equilíbrio no índice glicêmico. Então, no processo de emagrecimento, quando você já ganhou gordura, quando você já está inflamada, já está com a gordura armazenada ali no seu corpo, você percebeu que tanto na fase 1, 2, 3 e 4 da mentoria, todas elas têm carboidrato. Não existe nenhum cardápio sem carboidrato. A questão é somente carboidratos de baixo índice glicêmico e combinados com proporções de fibras e gorduras que fazem com que o seu corpo entenda que está na hora de queimar a gordura e não de armazenar. Quando você chega num ponto de manutenção de peso, você precisa entender também que os carboidratos são sempre importantes, mas existem dois tipos: os simples e os compostos, que são chamados de complexos também. O carboidrato é o macronutriente que dá energia, porém, o carboidrato simples, ele tem alto índice glicêmico. E sozinho e consumido em todas as refeições, ele faz com que você ganhe peso devido ao índice glicêmico. Então, o que é carboidrato simples? São alimentos que não têm outros componentes a não ser o carboidrato. Por exemplo, o arroz branco. O arroz branco, ele é riquíssimo em carboidratos. O arroz na íntegra, ele tinha fibra, e foi retirada aquela fibra e ele ficou aquele arroz branco. Se eu comer um prato de arroz branco puro, eu vou ter um alto índice glicêmico. Se eu como um prato de arroz com feijão, o feijão já tem mais fibras e faz com que essa combinação tenha um médio índice glicêmico. Se eu comer um prato de arroz e feijão e antes desse prato de arroz e feijão eu consumir um prato de saúde, que é um prato de vegetal do grupo A, já muda o jogo completamente. Porque primeiro eu consumi os vegetais, que são as fibras. E nesse prato de vegetais eu coloquei ali o azeite de oliva, que é a gordura. Então isso chegou primeiro no meu estômago. E aí em seguida eu consumi o prato de arroz com o feijão. Então, aquele alimento que sozinho teria um alto índice glicêmico, quando eu faço essa ordem de consumo, ele deixa de ter uma velocidade alta de absorção e passa a ter uma velocidade de média a baixa, fazendo com que você não produza tanta insulina e não ganhe tanto peso. Certo? Então, as proteínas, o carboidrato, ele é um macronutriente que dá energia. Todos os nossos cardápios da mentoria têm carboidratos, porém combinado do jeito certo. Agora, um segundo macronutriente que é muito importante, as proteínas. As proteínas, elas são como os tijolinhos da nossa casa, eles são os construtores. A importância das proteínas, principalmente de alto valor biológico, é a construção da massa muscular, que favorece o metabolismo. As proteínas, por serem construtoras, o que ela vai te fazer? Ela vai fortalecer ela aumenta a sua massa muscular, ela te dá saciedade, ela combinada com os carboidratos reduz o índice glicêmico da refeição. Então, quando nós falamos de proteína, nós falamos de clara do ovo, do frango, do peixe, das carnes. O feijão também tem proteína, o brócolis tem proteína, os vegetais verde escuro. As proteínas de origem vegetal, elas estão nas leguminosas, na quinoa e nos vegetais verde escuro. Mas os alimentos que têm maior quantidade de proteína são os de origem animal. Então, são as carnes, os queijos, derivados do leite, o ovo, que é riquíssimo em proteínas. Agora, vamos falar do terceiro macronutriente, que são as gorduras. Essa aula, vocês sabem que vocês já tiveram uma mentoria só de gorduras, a gente já falou desses assuntos mais detalhados, essa é só um contexto único aqui. As gorduras, nós temos as gorduras boas e as gorduras ruins. Nós tivemos a aula do Dr. Cristiano sobre gorduras. Você já deve ter assistido, né? Se você não assistiu, por favor, entre lá no módulo Comandantes de Voo e assista a aula do Dr. Cristiano, porque lá nós explicamos quão mal faz o óleo vegetal,
que a gordura boa para cozinhar ou é o azeite de oliva virgem, ou é a gordura de porco, ou é a manteiga natural. Nós explicamos também que o grande vilão não é a gordura saturada, e sim a gordura hidrogenada, que é a gordura que tem no sorvete, que é a gordura que tem nas bolachas, que é a gordura no que tem nos produtos alimentícios. Essa gordura realmente é vilão. Agora, as gorduras naturais dos alimentos não são vilões. Então, mais detalhes, vai lá na aula para você dar uma olhadinha, tá bom? Agora, sobre as fibras. As fibras, eu costumo dizer que pouco se fala das fibras, né? Muita gente fala de carboidrato, de proteínas, de gordura, e as fibras são a grande chave para o emagrecimento. Existem as fibras solúveis e insolúveis. As fibras é o que determina se você vai ter fome o tempo todo, se você vai ter saciedade, ela que aumenta o seu bolo fecal, promove essa saciedade, ajuda a reduzir o índice glicêmico da alimentação. E se eu fosse para escolher algo que eu acredito que a maior parte das pessoas erram na alimentação, não é o carboidrato, e sim as fibras. É muito difícil ao conversar com uma pessoa e pedir para ela te contar o dia alimentar dela e ela te falar que consumiu a quantidade certa de fibras. Porque para uma pessoa consumir 25 gramas de fibra por dia, ela precisaria consumir um pratão de saúde, prato de sopa grande, de vegetais, né? Folhas, então alface, pepino, tomate, brócolis, couve-flor, tanto as folhas como os outros vegetais. Um pratão no almoço e outro no jantar, 2 vezes ao dia. E você que está aqui comigo, você sabe está fazendo isso, mas na prática, muito raro quem faça. O que a gente vê hoje é o alface tomate ser usado como um enfeite no prato. Então, uma folha de alface e uma rodelinha de tomate. O consumo de fibra é muito baixo na alimentação do brasileiro, muito baixo mesmo. Isso não é um costume. E é o que realmente leva a cada vez aumentar mais os níveis de sobrepeso e obesidade. Lembrando que fibras têm carboidrato e são carboidratos do bem. Então, cuidado com esse usar fibras apenas para enfeitar o prato. E as fibras, elas são prebióticos naturais. O nosso intestino precisa de fibras. Aí tem gente que fala, mas eu como salada. Mas qual é a quantidade de salada? Porque às vezes você não tem vontade de comer vegetais. Mas é como se você precisasse tomar um remédio todos os dias. Aquilo você precisa consumir todos os dias. O seu intestino precisa, a sua alimentação por completo precisa. E aí, quando a gente fala de fibras, a gente não pode deixar de esquecer da água. Porque se você aumenta a quantidade de fibras no seu cardápio, você precisa aumentar também a quantidade de água. Porque para metabolizar melhor as fibras, é necessário a maior quantidade de água. E uma coisa vai se ligando à outra. E esse conjunto é o que faz você engordar ou emagrecer. Então, o que é importante hoje? Você entender o que é índice glicêmico, você entender o que é carboidrato, o que é proteína, o que é gordura e o que são as fibras. Entender a importância de cada um desses elementos no seu cardápio. Quando no seu cardápio eu coloco lá de manhã, em jejum você vai consumir ovos mexidos com manteiga e o café. O que você está consumindo? A clara do ovo tem a proteína, a gema do ovo tem a gordura boa, a manteiga também tem gordura. É uma alimentação de baixíssimo índice glicêmico. Porque os ovos não têm essa parte do carboidrato, não tem a glicose, não transforma em glicose. Então, no seu café da manhã, quando você come ovos mexidos com manteiga e o seu café, ou quando você come ovos mexidos com bacon, você não induziu nada de insulina ali logo pela manhã. O que vai acontecer? Você deu ao seu corpo o que ele precisa para gerar energia, e como não tem glicose naquela combinação alimentar, ele vai começar a tirar a gordura do seu próprio corpo, que está armazenada. Então, você tem acúmulo de gordura. Gordura na barriga, gordura no seu corpo, não tem? Para o seu corpo utilizar essa gordura para gerar energia, ele precisa de não ter glicose, porque senão ele usa essa glicose.
Entenderam como funciona? Então, qual é a regra para fazer combinações alimentares reduzidas em índice glicêmico? Quando você for consumir um alimento de índice glicêmico, sempre combinar com um de médio ou de baixo índice glicêmico na mesma refeição. E quando nós falamos em ganhar peso ou emagrecer, nós falamos de um dia inteiro de combinações alimentares. Porque muitas vezes a pessoa pergunta assim: Nutri, o que comer no café da manhã? Ou Nutri, o que comer no almoço? Ou o que comer no jantar para emagrecer? Mas a grande sacada é que a pessoa esquece que para ela engordar e emagrecer não é uma refeição que importa, e sim o dia alimentar inteiro. O processo de ganho de peso e de perda de peso acontece com o passar dos dias. Então, quando você consome alimentos de alto índice glicêmico vários dias seguidos, você ganha gordura. Quando você consome vários dias seguidos combinações de baixo índice glicêmico, você queima gordura. Porque para queimar gordura, o seu corpo tem que utilizar a gordura para gerar energia. Então, a gordura ela não sai no suor, a gordura não sai na urina, a gordura não sai nas fezes. Como que a gordura vai sair do meu corpo? Quando o meu metabolismo precisar de energia para fazer as execuções. Eu estou aqui falando, pensando, estou andando, fazendo as minhas atividades. E eu preciso de energia. Não preciso? Se eu não como glicose, da onde vai tirar? Da gordura, porque eu tenho reserva. Então, o meu corpo começa a pegar a minha própria reserva, que é a minha gordurinha que está ali na barriga, no meu corpo, e utiliza ela para as funções do meu dia a dia, porque agora eu não estou comendo mais alimentos de alto índice glicêmico. Não dá tempo do corpo utilizar a sua gordura armazenada se você come o tempo inteiro glicose. Ele utiliza o que você está comendo, porque está mais fácil para ele. Entendeu? Por isso que às vezes demora um pouco o processo de queima de gordura, porque até o tempo, o corpo entender que o combustível mudou. Antes, o seu corpo utilizava a glicose que você consumia para gerar sua energia. Quando você começa a fazer alimentações de baixo índice glicêmico, seguir a metodologia do leve, o seu corpo começa a entender, mas não tem mais glicose, o que eu vou fazer? Morrer ele não vai. Reserva você tem. Aí ele começa a pegar a sua gordura para gerar energia. Lembrando que a gordura é muito melhor combustível para o seu corpo do que a glicose que você consumia. Mas esse processo de transição, de mudança de combustível, às vezes demora um pouco para acontecer. Então, um exemplo muito interessante, né? Toda vez que isso eu já falei para vocês, né? Todo alimento que você for consumir, ótimo. Então, sempre alto índice glicêmico tem que ser junto com baixo índice glicêmico ou médio. Agora eu vou falar outra coisa que é fundamental. A ordem da alimentação. O ganho de peso e a obesidade, ela vem crescendo a cada dia, você deve ter percebido. Isso vem crescendo com o conceito de fast food. O conceito de fast food é comida rápida, é aquela comida congelada, são os lanches, são os refrigerantes, é a comida rápida, que eu coloco no micro-ondas e já vou comer, porque as pessoas não têm tempo, porque a vida é corrida, não é mesmo? E o contrário do fast food é aquela comida antiga. Como é que era antigamente? Como que as pessoas comiam antigamente? Elas, primeiro, tinham mais tempo. Segundo, elas comiam alimentos mais naturais. E naturais, eu não estou falando que comiam só verduras e legumes. Elas comiam também farinha, fubá, macarrão, arroz. Mas isso é comida. E elas tinham esse conceito de comer devagar e de comer a ordem dos alimentos. Por exemplo, quando nós fomos para a Itália, o Cristiano fez até nós fizemos uma pesquisa lá com alguns italianos. Por que eles não engordavam se eles comiam tanta massa? E aí vários deles falaram a mesma coisa. Não falta salada no almoço. Eu posso até comer um prato de macarrão, mas antes eu como a salada. E à noite eu não como a massa. Opa, tá vendo aí como já ensinou algo?
E aí a gente começou a ver que a ordem dos produtos interfere no resultado. Quando nós falamos no conceito de combinações alimentares para regular hormônios queimadores de gordura, a ordem importa. Por quê? Depende da ordem que chega no seu estômago, vai ser absorvido e vai gerar esse alta velocidade de glicose ou não. Por isso, todas as vezes que você for comer um alimento que seja de alto índice glicêmico, você precisa necessariamente de consumir antes fibras, proteínas e gorduras. Por isso, dentro da mentoria, a gente fala o prato de saúde primeiro. Depois você vai para o seu prato de refeição, que ali o ideal é depois da proteína, depois o carboidrato. Sempre a ordem. Depois que você já estiver magra, para a vida. Hoje eu vou comer uma macarronada, vou comer um macarrão. Nunca consuma um macarrão antes de comer um prato de salada. Consome o prato de salada primeiro, depois você come o macarrão. Ah, eu vou comer um pão. Ah, se der para comer algum vegetal antes, ok. Se não, consuma algo que tenha gordura. Por exemplo, um queijo antes de comer um pão. Um iogurte tem proteína antes de comer o pão. Então, os 3 elementos que ajudam a reduzir o índice glicêmico do carboidrato é a proteína, a gordura e a fibra. Você pode comer os 3 juntos ou um dos 3. Já ajuda nesta ordem. A ordem interfere. De manhã, em jejum, primeira coisa, a hidratação matinal. Detox natural, né? De 300 a 500 ml de água. Depois, se você é uma pessoa, por exemplo, que gosta de comer frutas. Frutas, você sabe que tem frutose, que é açúcar da fruta. Fruta é proibido? É claro que fruta não é proibido. Fruta tem vitaminas, fruta tem água, e tem frutose. Se a pessoa já está obesa e come muita fruta, isso só vai piorar, porque eu não vou conseguir reduzir o índice glicêmico dela. Por isso, os cardápios da mentoria têm frutas só depois do almoço e só determinadas frutas. Não é porque eu sou contra as frutas, nem porque elas são proibidas, mas é porque a pessoa já está inflamada e já está com gordura armazenada. Se eu coloco fibra no cardápio, que é um alimento que tem frutose, eu não consigo baixar o nível de insulina dela. E como é um processo de radical, porque eu preciso agir a favor de um problema que já estava acontecendo, eu preciso de reduzir índice glicêmico. Por isso que tem poucas frutas. Mas depois que você chegar na fase de manutenção, você pode consumir as frutas. Sempre como? Espera aí. Se eu quero comer mamão no café da manhã, eu não posso comer o mamão primeiro. Eu tenho que comer o mamão depois que consumir uma proteína, ou uma gordura, ou uma fibra. Então, de manhã, tomei a hidratação matinal, consumo ali ou um iogurte, ou ovos, ou queijo, e aí depois como meu mamão. Ah, Nutri, se eu for só comer o mamão, então eu coloco uma coalhada com o mamão, regulei. Normalmente a gente usa um pouco das sementes, né? Castanha do Pará, castanha de caju, semente de linhaça, semente de abóbora. Todas as sementes e todas as castanhas são oleaginosas. Então, elas são ricas em quê? Em gorduras. As sementes, elas são ricas em quê? Em fibras. Então, elas ajudam a reduzir o índice glicêmico dos carboidratos refinados ou das frutas, que tem mais frutose. Por isso que eu falo, vai comer um pão? Ah, já estou na manutenção de peso. Agora eu vou comer um pão. Se você não está na manutenção de peso ainda, você deve seguir os cardápios que já estão prontos para você ativar a queima de gordura. Mas é importante eu já ir te ensinando os conceitos que você vai usar quando você estiver na manutenção. Ou quando você for fazer o seu 90-10, o seu 80-20, o seu extra. Porque o extra tem que ter a lógica da combinação alimentar para ele não trazer prejuízo para você. Então, se eu for comer primeiro a fruta, eu vou comer ela depois, da ordem, depois dos ovos com queijo, ou com iogurte ou coalhada. Na hora do almoço, a mesma coisa. 30 minutos antes do almoço, 2 copos de água.
Por quê? Porque eu já ativei lá no meu hipotálamo o centro da saciedade ali. Já vai reduzir minha fome 30 minutos antes. Quem tem muita fome, come muito. O glucomannan, que a gente ensina na mentoria, é muito importante, porque ele é fibra. E você comeu fibra antes de almoçar. Então, ele já formou aquela base dentro do seu estômago. Mas vamos lá, vamos pensar nos alimentos. O primeiro alimento que você deve consumir no seu almoço deve ser os vegetais. Se você fez cirurgia bariátrica, aí deve ser as proteínas. Mas ao contrário, a primeira coisa que deve chegar no seu estômago deve ser os vegetais, que são as fibras, que são a base para reduzir o índice glicêmico. Esses vegetais devem ter gordura, por isso o uso do azeite de oliva é tão importante. Aí depois você vai para o seu prato. No prato ali tem a proteína, tem o arroz, tem o feijão na parte da manutenção de peso. Ou então uma macarronada, ou o que for do carboidrato. Comece sempre pela proteína. Deixe sempre o carboidrato por último. E aí você pode comer ele, mas ele vai ficar por último. Além desta ordem dos alimentos, mudar o índice glicêmico, tem um outro fator também que faz toda a diferença, que é o tempo de refeição. Mastigar os alimentos e comer uma coisa de cada vez fornece o tempo adequado de mastigação para ter o estímulo de saciedade, que é de, em média, 10 a 15 minutos. Então, se o seu almoço durou 5 minutos, provavelmente você vai ter fome depois do almoço. Porque não deu tempo da metabolização, de você mastigar os alimentos, de liberar esse estímulo lá para o seu hipotálamo, que é o estímulo da saciedade. Nossa, estou saciado. Por isso que comer rápido faz com que você coma maior volume de alimentos. Por isso que comer rápido induz você a ter fome de novo toda hora. Por isso que nós falamos tanto do comer consciente, que é comer. Não comer falando no telefone, não comer vendo televisão. Por isso que o comer consciente tem uma aula só dele, que é você colocar uma mesa posta, fazer uma mesa bem bonita, mastigar os alimentos com calma, descansar o garfo, prestar atenção no que você está comendo. A técnica do comer consciente é uma técnica que vai te levar ao magra para sempre. Tudo isso que nós estamos falando são ajustes necessários para o emagrecimento acontecer. E às vezes você está focado na tua roupa servir, na tua barriguinha chapada, mas isso aqui é fundamental. Ah, mas são muitos detalhes simples, que são detalhes de um estilo de vida novo, de um estilo de vida que favorece sua saúde, que favorece sua longevidade, que favorece sua energia. Então, não custa fazer, concordam comigo? Então, os conceitos e a ordem da alimentação é fundamental. Então, eu vou para um jantar, eu vou para uma festa de aniversário, por exemplo. Lá na festa de aniversário, eu sei que eu vou comer bolo de aniversário, brigadeiro e refrigerante. O que bolo de aniversário tem? Carboidrato de alto índice glicêmico. Carboidrato simples. Vai te dar alto índice glicêmico na sua corrente sanguínea. Doce também, refrigerante também. Se eu sei que eu vou comer um alimento de alto índice glicêmico, o que eu tenho que fazer antes? Antes de sair para esse aniversário, eu posso comer uma salada. Por que não? Por que não? Ah, mas não é hora de salada. Não existe hora para você comer adequado. Por que não comer um vegetal cedo? Por que você não pode comer uma salada de manhã? É cultura, você pode acostumar com isso. Então, por que às vezes você vai para uma festa antes, você vai lá na tua geladeira, faz uma saladinha de tomate com azeite. O que eu faço muito na minha casa? O que não falta na minha geladeira? Azeitona, coisa rápida, estou falando para preparação rápida. Azeitonas, palmito,
Eu gosto muito também de champignon. E sempre eu tenho tomatinho cereja e alface americana na geladeira. Falando dia a dia. Porque às vezes eu sei que eu vou no aniversário, ou eu vou numa pizzaria, ou eu vou num hambúrguer, ou eu vou comer uma massa, ou mesmo eu vou numa festa, eu vou tomar um vinho. Tudo que tem alto índice glicêmico, que é uma vida social, antes de sair de casa, eu pego uma vasilhinha, coloco ali tomatinho cereja, pepino também não falta lá em casa. Eu corto um pepininho japonês, azeitona, pronto. Ou então outro dia, se tiver palmito, eu coloco, se tiver cogumelo, eu coloco. Coloco um pouco de azeite e sal e como aquela salada antes de sair de casa. Uma que é uma delícia, né? Uma saladinha de tomate cereja, alface americano, pepino, azeitona. Tô falando que o que eu tenho costume que é simples, né? Que pode ter na geladeira de qualquer pessoa. Um vidro de azeitona, tomatinho cereja, pepino e alface americano. Já lavado, higienizado, prontinho. Você só coloca no potinho ali, joga um pouquinho de sal, come aquela salada antes, caprichada. Pego aquelas vasilhinhas de sopa, sabe? Coloco ali, como antes de ir. Aí eu sei que lá, ou eu vou tomar um vinho. Se eu for tomar um vinho, álcool tem índice glicêmico alto. Álcool faz ganhar peso muito fácil, retenção de líquido, né? Tudo que tem alto índice glicêmico dá retenção de líquido. Então, se eu for tomar alguma bebida alcoólica, eu sempre vou usar o quê? Junto, eu tenho que tomar com muita água. Então, cada cálice de vinho, 2 cálices de água. Então, cada taça de vinho, 2 taças de água. E o que eu vou comer junto influencia. Eu tenho que consumir mais o quê? Queijos são boas opções, azeitonas, castanhas, carnes, uma linguicinha, ótimo. Você tem que evitar o quê? Batata frita, evitar o quê? Alimentos que têm farinha, isso que você deve evitar, junto com algum tipo de que você vai sair. Tô falando já do extra. Vocês estão vendo que essa aula eu já estou falando da vida real, do dia a dia, para você já ir, opa, deixa eu já ir, você já pode ir aplicando. Claro que se você quiser emagrecer ainda, você não pode ficar fazendo esses extras, senão você não vai emagrecer, porque você está correndo atrás de um prejuízo. Mas depois que chega na manutenção, para nunca mais engordar, tem que ter inteligência nas escolhas. Então, sempre isso. Outra coisa, quando eu vou numa festa também, que eu não faço essa saladinha antes, às vezes eu como o quê? Lá em casa não falta também sardinha e atum. Enlatado mesmo. Sempre que for comprar sardinha, compra em óleo, tá? E aí você joga aquele óleo fora e come a sardinha. Eu faço também muito antes de ir para uma festa, antes de ir para o aniversário, e o dia que eu tô com muita fome, vontade de comer. Pego num potinho ali a sardinha, coloco toda ali as 2 sardinhas que vem na lata, cozinho 2 ovos cozidos, corto aquele ovo junto com a sardinha e coloco ali um cheiro verde, um temperinho, um sal, limão. Fica uma delícia a sardinha com o ovo cozido. Deu até fome. E aí, a sardinha com ovo cozido, você tá comendo o quê? Proteínas, gorduras boas, e aí você vai pra festa. Antes de ir pra festa também, o que eu uso muito lá em casa? É um omelete também, é uma boa. Um ovo mexido, só que dá mais trabalho de fazer, né? Então, por isso que sempre ou eu como a sardinha com o ovo cozido, que é facinho, eu ponho para cozinhar lá por enquanto eu tô me arrumando. Às vezes estou me arrumando e eu tô comendo ali um ovo cozido, um tomate. Tomate, eu amo comer tomate como se fosse fruta. Por quê? Vegetal, eu tô comendo fibras. Azeitona, use e abuse. Todo mundo fala do azeite, mas pouco se fala da azeitona. Aí você vai falar para mim, nossa, mas é conserva, Nutri. Mas tem muito sódio. Mas o custo-benefício é muito melhor e vale a pena. E vocês sabem que já assistiram a aulas que esse não é o problema. Então você pode ter um vidro de palmito ali e comer um palmito antes de ir, comer uma azeitona antes de ir, comer um tomatinho cereja, um alface, uma salada, coisa rápida. Olha a quantidade de ideias que eu estou te dando para você consumir antes de ir para algum lugar que você sabe que vai comer carboidrato refinado. Então, você não é proibida de comer o macarrão, a massa, a lasanha, a bebida alcoólica, quando você estiver na manutenção, claro.
Não tem proibição, desde que você tenha estratégias antes. Lembrando que hidratar o seu corpo, tomar muita água é importante também. Antigamente, quando eu ia numa festa ou um aniversário, eu pensava assim: nossa, eu vou passar fome o dia inteiro hoje para comer à noite. Aí eu vou comer bolo, vou comer docinho, vou comer isso à noite, que eu vou naquele aniversário lá. Tô esperando ele, ou então vai ser meu aniversário. Tá errado. Porque você vai ficar o dia inteiro passando fome, você vai chegar nessa festa com muita vontade de comer e você vai exagerar na quantidade. Ah, um detalhe importante para essa aula de hoje. Desde o começo, vocês lembram que eu falei, que eu falo todos os dias? Não se importe com quantidades. Esqueça essa história de pesar alimentos. Você tem que comer até saciar. Não é esse o conceito fundamental aqui dentro do Leve? Mas tem uma questão. O conceito comer até saciar, ele serve para comida de verdade, para os alimentos que estão no cardápio, para os alimentos que vêm da natureza, para os alimentos que vêm, que é, eu falo muito assim, é o bicho e planta, né? Esse é comer até saciar. Já o extra, que é o 90, a estratégia 90-10, quando você vai num lanche, numa festa, num aniversário, esse extra, a quantidade importa. Porque esse alimento tem alto índice glicêmico. Se você comer um volume maior dele, você vai estar trazendo para o seu corpo uma carga de glicose muito grande. Então, por exemplo, se eu quero comer um brigadeiro, será que se eu comer um pedaço do brigadeiro eu já não senti o sabor dele? Tá ok? Então a quantidade importa. Então, quanto menor a quantidade dos extras, melhor. Certo? Vamos lá. Quando eu vou comer, por exemplo, um mamão, uma fruta, a fruta sempre com bagaço. A uva tem que comer a casca da uva, gente. Evite o suco de frutas, suco de laranja, suco de uva, tem altíssimo índice glicêmico. Quando eu vou tomar suco, que suco que tem que ser? Sucos de fruta que tem pouco açúcar nela, frutas azedas. Suco de limão, suco de maracujá, suco de framboesa, suco de morango, suco desse tipo de fruta, não tem nenhum problema. Se eu for fazer um suco de abacaxi, eu sempre coloco 1 litro de água para 2 fatias de abacaxi. Se eu for tomar um suco de uva, suco de uva é saudável? Suco de uva é natural. Mas para quem quer emagrecer, ele é péssimo. Para quem quer curar uma gordura no fígado, ele é péssimo, porque ele tem carga glicêmica alta. Então, se eu for em um lugar que tiver só refrigerante ou suco de uva, o que eu vou fazer? Eu vou perguntar se tem água com gás ou água normal. Eu coloco no meu copo um pouco de suco de uva e o restante eu completo com água. Porque aí não vai ficar um suco concentrado, vai ficar um refresco. Já mudou. Se tem só suco de laranja e eu estou com vontade de tomar suco de laranja, o que eu faço? Eu coloco 100 ml do suco de laranja e 200 ml de água. Eu faço um suco diluído, porque aí o índice glicêmico vai ser menor. Mas o ideal é comer a fruta e suco somente de frutas azedas ou beber água ou água com gás, né? Não tem jeito. Agora, se eu for comer uma fruta, por exemplo, que não tem bagaço, Nutri, eu vou comer uma banana. Banana não tem jeito de eu comer com a casca, o que eu vou fazer? Para começo de conversa, aquelas fibras da banana, sabe aquela fibrinha da banana que todo mundo joga fora? Aquela fitinha que fica dentro da banana, você descasca a banana, tem uma fibra nela, aí a gente pega e joga fora. Não jogue fora. Aquilo é a fibra da banana. E aí você pode comer uma banana com 3 castanhas, por exemplo. Sempre que for comer um alimento que tem muita frutose, que transforma em glicose, você vai consumir junto ou um iogurte, ou uma castanha, ou antes você come um queijo. Para combinar, tem que ser 30 minutos antes, ou junto na refeição, ou no máximo 30 minutos antes.
para impactar no índice glicêmico. Porque se você comer um queijo 2 horas antes, depois comer uma coisa depois de 3 horas, aí não adianta mais. Para fazer a combinação certa, tem que ser 30 minutos ou junto, ok? Então, assim, boas opções. Vou comer uma manga. A manga tem alto índice glicêmico, mas mesmo assim, mesmo ela tendo fibra. Então, consuma junto com o iogurte natural. Creme de leite, morango com creme de leite fica uma delícia. Queijo com banana no micro-ondas fica uma delícia. Eu já fiz uma boa combinação. As gorduras de boa qualidade, né? Castanha do Pará, castanha de caju, combina muito com fruta. Quando eu vou em algum evento tomar, por exemplo, cerveja, gente, vamos falar de bebidas alcoólicas. Cerveja é um dos piores alimentos, bebidas, né? Para quem quer emagrecer. Porque a cerveja, ela tem a questão do álcool, que já tem alto índice glicêmico, e do carboidrato líquido. Então, a velocidade de absorção de glicose da cerveja é muito alta. E essa história de cerveja disso, cerveja daquilo, é praticamente a mesma coisa, não muda nada. Falou que a cerveja, com ou sem álcool, ela é carboidrato líquido, a absorção da cerveja é muito grande, muito rápida. Então, ela tem altíssimo índice glicêmico. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de cerveja. Só de pensar que ela tem tamanho alto índice glicêmico, que ela vai me dar, ela assim, é um fertilizante da gordura, eu já não quero beber cerveja, né? Então, mas se você optar por tomar cerveja, faça a estratégia anterior de comer um pote de salada ou então uma proteína. Vai tomar cerveja, cada copo de cerveja, 2 copos de água. Um de cerveja, 2 copos de água. E como toma devagar, vai aos poucos, porque engorda muito. E toma cuidado com o que você come junto também, tá? Agora, um vinho, o vinho é sempre o ideal, o vinho seco. O vinho suave é um vinho que foi acrescentado açúcar nele. O vinho suave é péssimo. Então, sempre o vinho seco, de boa qualidade. E mesmo assim, não pode ser grande quantidade, porque senão você não emagrece. E a cada taça de vinho, 2 taças de água, e os acompanhamentos devem ser também queijos, castanhas, azeitona, esse tipo de alimento. Vegetais, os palitinhos de vegetais que eu ensino também aqui. Até mesmo os embutidos, né? Salaminho, presunto, peito de peru, embutidos não são saudáveis. Embutidos não são saudáveis. Mas, para um extra, para o dia que você vai tomar um vinho, o dia que você vai numa festa, é melhor comer os embutidos do que consumir a batata frita, um bolinho de arroz, que é cheio de carboidrato. Então, na minha rotina, eu consumo uma vez por semana, ou a cada 15 dias, ou uma vez por mês, os embutidos. Tá? Não pode ser rotina, porque não são saudáveis. Mas estou falando vida real, ok? Não atrapalha o emagrecimento. O emagrecimento não atrapalha, tá certo? Doces e sobremesas. Ai, Nutri, eu sei que eu vou comer doces. Nunca consumam doce em jejum. Sempre após o consumo de gorduras, proteínas, sempre após uma refeição é o melhor horário para o doce. Pizza, massas, hambúrguer, combine sempre com proteínas e fibras. Eu, por exemplo, quando eu vou na pizzaria, se eu vou num rodízio de pizza, eu não vou comer a massa de todos os pedaços de pizza. Eu faço questão de comer mais o recheio e eu deixo a maior parte das massas. Uma que eu não posso com glúten, eu, particularmente, se eu comer muita massa, eu passo mal. Então, a massa, eu vou na pizzaria, eu não como massa de pizza, eu só como o recheio. Eu vou comer um hambúrguer, eu não como o pão do hambúrguer, eu só como o recheio. Então, eu adoro hambúrguer, eu adoro pizza, mas eu não como a massa. Não como a massa. Não como o pão. Então, geralmente, eu deixo o pão e eu como ali o hambúrguer, o ovo, o recheio dele. E a pizza, fica a massa lá. A pizza farinha, vou ficar com a farinha? Vou comer o recheio. É uma estratégia muito boa para quem tem facilidade de engordar. Estes alimentos, uma massa, por exemplo, vai numa casa de massas, vou comer um macarrão.
ou uma lasanha. Então, tem como pedir uma salada antes naquele restaurante? Às vezes não tem. Então, na tua casa, você já faz favor de comer a salada. Se der, né, pessoal? Tô falando aqui se der. Tá joia? E para finalizar essa aula que é introdutória, fique tranquila que eu vou trazer outra aula que a gente vai mostrar imagens, dar sugestões, mas hoje a gente já está introduzindo o conceito de combinação alimentar. Para facilitar, o segredo da combinação alimentar está descrita durante toda a mentoria, em cada cardápio. Eu quero que você hoje analise os nossos cardápios. Cada cardápio que você fez, tenha um olhar crítico sobre eles. Lembra lá desde o começo que você falava para mim assim, ai, Nutri, mas eu não posso substituir isso, eu não posso tirar aquilo. E eu falava, por favor, não substitua nenhum alimento, não troque nenhum alimento. É porque todas as vezes que eu vou montar um cardápio, eu faço a combinação alimentar perfeita. E eu quero te convidar hoje para analisar os cardápios com uma inteligência da combinação alimentar. E aí você vai entender. Você vai falar, por isso que ela passou esse alimento antes. Então, analise os cardápios. É uma tarefa para casa. Analise os cardápios. Porque analisando os cardápios, você vai entender que cada refeição ela é combinada. E o dia alimentar ele é todo de baixo índice glicêmico. Principalmente a fase 4. A fase 4 da mentoria, os cardápios têm combinações alimentares de baixíssimo índice glicêmico. E sempre os cardápios coelho, eles têm menor índice glicêmico do que o tartaruga. Mas o tartaruga também tem baixo índice glicêmico. A minha rotina, o meu exercício que eu quero ensinar para vocês é na prática, né? É fazendo. É quando você chegar num restaurante self-service, por exemplo, e aí você vai estar lá aquele quantidade de alimentos, você vai falar o que eu vou colocar no meu prato. Primeira coisa, você chegou no restaurante self-service, não se sirva antes de dar uma volta e olhar todos os alimentos, porque senão a gente vai ter aquela mania de colocar um pouquinho de cada, no final o teu prato tá cheio, não é? Então, primeiro você olha todo o self-service, depois você pensa, o que eu tenho que fazer número 1? Um prato de vegetais do grupo A, que é o meu prato de saúde. Você serve de vegetais do grupo A, coloca ali o tempero, ou um vinagrete que já tempera, ou até um pedacinho da carne mesmo que tempera a sua salada, e vai e come primeiro aquele prato de vegetais. Aí depois você vai pensar, qual é a proteína que eu vou comer? Geralmente, eu no self-service, eu misturo as proteínas. E não tem problema misturar a proteína. Você pode comer um pedaço de carne de boi, um pedaço de carne de porco, um pedaço de frango. Não tem problema você comer várias proteínas no mesmo prato. Mas vários carboidratos no mesmo prato tem problema. Você tem que escolher um carboidrato para colocar no seu prato. Ou arroz, ou macarrão, ou os tubérculos, né? Que é a batata, a mandioca, todos os alimentos que nascem debaixo da terra. Então tem que ser uma das opções. E a leguminosa, ela pode sempre entrar, então, ou feijão, ou grão de bico. E tem que ter nesse prato também mais vegetais do grupo A. Pronto. Agora, se eu for num à la carte, então, por exemplo, às vezes eu vou em um restaurante que não tem salada, que o prato é só proteína mesmo com carboidrato. Por exemplo, é um bacalhau com batatas. E eu sempre, o que eu faço? Primeiro eu como bacalhau e depois eu como batata, na ordem ali. E eu tento consumir maior proporção do bacalhau do que da batata. E é claro que você vai no antes feito que perfeito sempre, mas tendo esse olhar, você consegue em qualquer lugar que você for. Vou numa pizzaria? Não vou comer a massa, vou comer só o recheio. Mas eu vou, não vou ser a chata da dieta, nem preciso falar que eu tô fazendo dieta. Só não quero me encher de massa. Ah, vou num hambúrguer, vou comer o hambúrguer que tenha queijo, que tenha ovo, que tenha o hambúrguer, mas não vou comer o pão. Hoje em dia, até mesmo nesses fast foods, né, tem a opção de escolher a batata frita para acompanhar o hambúrguer ou uma salada para acompanhar o hambúrguer. É o maior absurdo você comer a batata mais o lanche. Você já vai comer o lanche, gente. Ou é a batata ou é o lanche. Já que você vai comer o lanche, escolhe a salada para acompanhar. Ou então só come só o lanche. Ah, mas é baratinho, mas sai caro para você depois. Sai caro. Então, quando você estiver no campo de batalha,
fora dos cardápios que já estão prontos para você, é preciso pensar para depois agir. Então, agora você ainda está seguindo os cardápios da Nutri com perfeição, e seguindo você vai emagrecer. Quando você chegar na manutenção de peso, que aí você vai estar liberada para não seguir os cardápios, você tem que prestar atenção e praticar combinações alimentares. Por isso que desde hoje eu já quero que você pratique na sua exceção, no dia que você sair. Eu espero que você não tenha saído muito, então você não está tendo resultado. Mas eu quero que você já entenda e analise os nossos cardápios. Não existe nenhum alimento ruim ou bom. Ah, existe batata engorda, queijo emagrece. Não, você que está aqui, você não pode ter esse conceito. Você tem que entender que arroz, pão, batata, os carboidratos refinados, até mesmo o açúcar, o sorvete, os carboidratos refinados, que você sabe que se consumir em excesso, eles vão aumentar o índice glicêmico e vão te engordar. Eles devem ser consumidos sendo combinados com os outros macronutrientes. E a proporção deles tem que ser igualitária, não dá. Se você comer muito de um macronutriente e faltar os outros, você vai engordar. A mesma coisa uma pessoa que consumir só proteína e não comer carboidrato também faz falta. Então tem que ter esse equilíbrio, e o equilíbrio está nos cardápios da mentoria. Por isso que, para emagrecer, é seguir o cardápio à risca, porque eu já fiz para você, porque é muito difícil você fazer sozinha isso. Por isso que você precisa de um acompanhamento, de um nutricionista, para montar o cardápio para você. Você não precisa se preocupar, você precisa pegar o cardápio e seguir. Já tem todos esses conceitos aqui. Por isso que é fundamental seguir a risca. Mas chega na manutenção de peso, eu não quero que daqui 5 anos você fale, ah, Nutri, eu vou ter que comprar de novo a mentoria porque eu engordei. Não quero que você me fale isso. E para você não falar isso para mim, você tem que aprender na sua vida a escolher as combinações alimentares. Essa é a nossa primeira aula de combinação alimentar. Pode ter dado um nó aí na sua cabeça, mas assista ela de novo, analise os nossos cardápios, anote as suas dúvidas, porque se você tiver alguma dúvida, depois a gente pode vir tirar suas dúvidas também. Você ainda tem período de suporte aí que pode tirar também. Mas fique tranquila que ainda vamos ter mais uma aula de combinações alimentares que vai fechar esse assunto na sua mente. Mas eu quero te convidar já a praticar e estudar os cardápios. Um beijo, até a próxima!